Ayrton da Rosa, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, e nessa aula eu vou falar um pouco sobre morfologia dental de dentes anteriores. Primeiro eu vou falar um pouco de anatomia primária, secundária e terciária. Por que eu vou falar nisso? Porque depois, quando vocês tiverem acabamento e polimento, vocês vão poder reconstituir essas estruturas pensando também na anatomia primária, secundária e terciária. Na anatomia primária, a gente tem alguns pilares da forma do dente. Quais que são esses? Um deles são as arestas incisais, que vocês podem ver aí, que podem ser verificadas através de um fio dental ou se pegar um grafite e riscar a incisal dos dentes anteriores. Após reproduzir a anatomia, os dentes eles devem estar alinhados de canino a canino com o mesmo volume vestibular. A gente tem também as arestas proximais, que vão dividir em áreas de brilho e de sombra, e a gente tem também as vertentes vestibulares. Aqui mostrando em azul as áreas de brilho ou de reflexão, ou áreas de espelho, ou área plana. Por que ela é chamada assim? Porque é naquela área em que a luz vai incidir principalmente. Já as áreas de sombra são aquelas áreas que a luz não incide diretamente nos dentes, se está alinhado corretamente. A gente tem ainda, ligando essas duas áreas, se a gente passar um lápis ou um grafite ao redor dos dentes anteriores, ali onde está em verde, vai marcar as arestas desse dente. Por que é importante saber disso? Porque a gente pode tentar fazer o dente parecer menor e mais comprido ou maior e o dente parecer mais largo. Se a gente aproximar essas arestas, ele vai dar uma ilusão de que a área plana é menor e logo que o dente é mais comprido em altura. Já se a gente afastar essas arestas, ele vai dar a impressão que a área plana é maior e que o dente é mais largo, é como se fosse um dente mais gordinho ali. Aqui a gente tem também no incisivo lateral superior, mostrando essas áreas de brilho, de reflexão e as áreas de sombra em rosa e as arestas onde estão localizadas. Aqui a gente tem a bossa cervical, que ela vai estar localizada mais na cervical, é uma protuberância que fica na cervical dos dentes anteriores. Tem que cuidar na hora de restaurar, que a tendência é deixar essa região reta, tem que cuidar para ter essa leve elevação na cervical, e é importante compreender isso e o perfil de emergência para não deixar um volume exagerado na restauração ou volume de menos na restauração nessa região. De maneira geral, na hora de restaurar, tem que fazer como se fosse uma rampa, em especial na parte do colo cervical, que é para o paciente conseguir remover ou limpar a região do sulco. Aqui, mostrando no incisivo lateral superior a bossa cervical e o perfil de emergência que vai ser formado ali. E aqui, os ângulos. A gente tem um ângulo de acordo com as faces em que eles estão. O ângulo disto-incisal, o ângulo mésio-incisal e a borda incisal. O ângulo mésio-incisal do incisivo central superior, ele vai ser mais reto do que o ângulo disto-incisal, mas ambos vão estar na mesma altura. Já no lateral, o ângulo disto-incisal ele é mais arredondado do que o mésio-incisal. Isso aqui é muito importante na hora de ajustar a anatomia primária desses dentes. Além disso, tem uma diferença de altura aqui, que a altura do ângulo disto-incisal ela vai estar localizada mais alta do que do mésio-incisal nos laterais superiores. Já no canino superior, o ângulo disto-incisal é maior do que o ângulo mésio-incisal, aqui mostrando em rosa como ele é maior do que o disto-incisal. E abaixo a gente tem o que a gente chama de ponta da cúspide desses dentes. Quanto aos terços, que são bem importantes na hora de pensar no formato desses dentes por vestibular, a gente tem pelo menos 3 inclinações importantes ali, que é a inclinação cervical, a área plana e a inclinação incisal. E lá no final a gente tem também a linha azul, a linha úmida do lábio inferior, que é a que separa a parte que fica para fora do lábio da parte que fica para dentro. Aqui por palatina, mostrando algumas regiões importantes desses dentes anteriores, como os cíngulos, as cristas marginais, que estão em rosa, e o lateral e o incisivo central, eles vão ter esse formato de pá, que vai ter essa fossa lingual mais acentuada. Já no canino não, no canino vai ter uma protuberância, que é aquilo que está em verde ali, a crista mediana. E a gente tem ainda algumas cristas acessórias na palatina desses dentes. Aqui mostrando a região das ameias, as ameias incisais e as ameias cervicais. Esses dentes, como os posteriores, também têm pontos de contato entre eles, que na hora de restaurar devem ser mantidos, justamente para não acumular alimento nessas regiões. E notem como os pontos de contato vão se alterando de acordo com as ameias. Aqui a gente vê que as ameias incisais elas vão aumentando em direção mesial para distal, já as ameias cervicais, que estão em verde, vão diminuindo em direção mesial para distal. E o ponto de contato, ele usualmente fica mais próximo da ameia incisal do que da ameia cervical.